Vamos estudar mais a palavra de Deus, vamos orar. Querido Deus, graça te dou, Senhor, pela bondade, pela misericórdia, nos permitir estudar a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Hoje eu vou ler Romanos 8, do verso 1 a 11. Agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, quando nós aceitamos Jesus, não existe condenação para nós, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Mas que lei do pecado e da morte? Do pecado, né? Portanto, o que for impossível para a lei, nos que estavam enfermos pela carne, né, que é a carne ali, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhante à carne pecaminosa, no tocante ao pecado, e com efeito condenou a Deus a carne, né? Então ali Deus enviou seu Filho, né, para nascer um homem, né, sujeito ao pecado. Mas Jesus, ele nunca pecou, né? Ele nunca pecou. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então nós não devemos andar segundo a carne pecaminosa, mas segundo o Espírito de Deus. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas o que se inclina para o Espírito se cogita das coisas do Espírito. Então quando nós se inclinamos para os nossos gostos, para as coisas daquele que não agrada a Deus, é pela carne, né? Então nós temos de ir para Deus, que é o Espírito Santo, né? Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida. Então o nosso pecado leva para a morte, mas o Espírito Santo leva para a vida e paz. Pois isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem o mesmo pode estar, né? Então a inimizade com o pecado ali, né, ele está sujeito à lei. A lei, gente, ela nos reflete naquilo que estamos errados. Se a Bíblia diz para nós não deve matar, e a gente vai lá em Êxodo, no estudo, o mandamento ali, a gente descobre. A gente vai descobrir que não pode cobiçar. Então, os mandamentos, a lei de Deus, ele nos reflete, mostra aquilo onde estamos errados, né? Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Na questão em pecado, não pode agradar a Deus. Vós, porém, não está na carne, mas no Espírito. De fato, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem Espírito de Cristo, esse não é dele, né? Então, nós não estamos em pecado, nós estamos com o Espírito de Deus. E se o Espírito de Deus não está em nós, não pertence a ele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo da verdade está morto por causa do pecado, né? Então, quando Cristo habita em nós, o nosso corpo está morto para o pecado, porque nós procuramos a buscar a Deus, fazer aquilo que é correto. E o Espírito da vida por causa da injustiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Então, o Espírito Santo de Deus habita em nós, né? Dentre os mortos. Esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, verificará o vosso corpo mortal. Então, Deus que ressuscitou Jesus também dará um corpo mortal no futuro, quando ele voltar aqui a esse mundo, por meio do seu Espírito que em vós habita, né? A boa notícia para aqueles que seguem a Jesus e obedecem a seus mandamentos é que ele não deve temer a condenação. Estar em Cristo significa ter a vida moldada à imagem e semelhança de Deus, e observar a orientação da sua palavra, vivendo segundo o Espírito, não segundo a carne. Qual é a norma pela qual seremos julgados? O Espírito Santo transformou a vida das pessoas que aceitam Jesus e sua verdade, e dá poder àquele que crê em que tenha uma vida vitoriosa de obediência à palavra de Deus. Ele também concede o fruto do Espírito e a capacidade para uma vida de serviço conforme os dons espirituais, né? A salvação depende das nossas boas obras? Não, ali em Efésios 2, 8, 10, vocês vão lá e confere lá. Querido Deus, graças te dou, Senhor, pela oportunidade de estudar a tua palavra, que teu Espírito Santo vem fazer presente em nome de Jesus. Amém.